Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre adaptação de jogos em filmes. Mas antes de começarmos, eu queria dar um aviso para vocês. Pode ter alguns ruídos de fundo aqui, tanto música quanto algumas outras coisas, mas eu vou tentar retirar na edição ou botar uma música de fundo. Eu acho que isso não vai atrapalhar tanto, talvez atrapalhe, talvez não, mas quem sabe, né? Porque na edição acaba sendo diferente do que na gravação. Bom, como eu disse antes, esse aviso, né? Mas como eu disse antes, vou falar sobre adaptação de videogame, jogos de videogame em filmes. E vamos lá. Bom, primeiramente, adaptar um jogo de videogame a um filme é bem complexo, porque envolve uma tradução de experiência interativa de um jogo para a experiência passiva de assistir um filme. Eu trouxe aqui alguns aspectos, alguns tópicos que eu vou falar para vocês. Bom, primeiramente, escolha do jogo. A primeira etapa é escolher um jogo que tenha uma história e personagens fortes o suficiente para serem traduzidos em um filme. Isso pode desafiar muito, ser um grande desafio, pois nem todos os jogos podem ter narrativas ou têm narrativas fortes e personagens bem desenvolvidos. Desenvolvimento do roteiro. Uma vez que um jogo é escolhido, um roteirista deve desenvolver um roteiro que capture a essência do jogo, seja bem fiel ao jogo, mas isso é bem difícil, pois os jogos são mídias interativas, onde os jogadores têm controle sobre o que acontece. Em um filme, o espectador é passivo, ou seja, apenas assiste a história se desenrolar. Design de produção. O design de produção deve capturar a aparência e a sensação do jogo. Isso pode incluir a criação de cenários, figurinos e efeitos especiais que se assemelham aos do jogo. Direção e atuação. O diretor e os atores devem trabalhar juntos para trazer os personagens do jogo à vida. Isso pode ser um grande desafio, pois os personagens dos jogos podem não ter a mesma profundidade ou complexidade que os personagens dos filmes. Pós-produção. Na pós-produção, os editores, designers de som e artistas de efeitos visuais trabalham juntos para polir o filme e garantir que ele capture a essência do jogo, que não acontece em muitos jogos. Bom, apesar desses esforços, muitas adaptações de jogos para filmes enfrentam críticas. Alguns problemas comuns incluem roteiro fraco, como eu falei, muitos roteiros não são fiéis ao jogo. Falta de fidelidade à matéria original, acabam mudando muitas coisas. Coisas que são essenciais para um enredo, para a história, eles acabam mudando sem mais nem menos. E falta de compreensão da experiência de jogo. Eles acabam só pegando e, como exemplo, Resident Evil. É um jogo de quê? Survival horror, que você controla um personagem que vai escapar de zumbis, resolve puzzles, e eles só botam isso, não vão ao enredo da história, o que é a essência de Resident Evil. Bom, no entanto, algumas adaptações foram bem recebidas e conseguiram capturar a essência dos jogos em que se baseiam. Exemplos notáveis incluem Detetive Pikachu, que eu não assisti, mas um dia eu assisto. Vai nessa. Sonic, o filme, que eu gostei muito. Eu vi os dois filmes. Meus irmãos são aficionados por esses filmes. Tivemos também Mario, que eu também adorei. Como também o público também adorou. A mídia, muitas pessoas adoraram. E meus irmãos também são viciados e tivemos também a série Arcane. Como exemplo de série, tem que ter alguma, né? Eu não me lembro de outras séries que deram certo. Se for, vocês me mandem aí algumas que deram certo aí pra mim ver depois, pra me assistir depois. Talvez eu assista, mas quem sabe. Bom, Arcane foi um grande sucesso. E Arcane misturou um pouco 2D com 3D. Eu vi alguns 2 episódios. Desculpa aos fãs de Arcane. Eu gosto de League of Legends, eu já joguei. Não jogo tanto, mas já joguei. Mas
Tipo, você ter um jogo, você tem que capturar sua essência. Isso é o que você deve fazer. Acaba que o diretor, os roteiristas, eles não, eles não sabem nada sobre a história. Eles só pegam de qualquer jeito e fazem. Tem várias pessoas falam sobre que o enredo é muito fraco. Resident Evil, Mortal Kombat. E Mortal Kombat eu assisti um pouco. Meu pai também, meu pai adora, me adora. Viu eu assistir mais eles. Eles me chamaram a assistir mais eles. Só que assim, eu na metade do caminho eu odiei por causa acaba sendo dos efeitos especiais e algumas outras coisas. Eu também não gostei, a história acabou se desenrolando, ficando meio confusa. Você tem que adaptá-la para ficar melhor para o público assistir. Algumas ficam muito ruins porque elas não dão certo. Você bota não acaba não sendo você pegar e fazer fiel ao jogo, igual, idêntico ao jogo. Porque isso não vai dar certo. Porque é para ser um jogo, o jogo é para você se divertir, para ser irreal. Um filme acaba sendo para ser mais real, como tivemos Last of Us, o Joel o Joel, né? Ele matava todo mundo. O cara era um monstro, um genocida enorme e matava milhões de pessoas. Ele matava todo mundo que ele via pela frente e ninguém parava ele. Ele levava 20 mil tiros e não morria. Você se curava e não morria. E acabou que né, na série, né? Na adaptação, acabou que ele não matava todo mundo. Os infectados, ele ficava com medo de enfrentar só um. Os grandões, ele só corria. Então, eu assisti todinho, então por isso que eu tô falando. Eu não me lembro tanto, que a memória é de um peixe. Mas eu ainda me lembro um pouquinho, tá bom? Por isso estou opinando. Então, acaba acontecendo isso. Acaba sendo o fiel demais que eles não adaptam, eles botam o roteiro do jogo. Eles veem o jogo, vamos fazer isso, vamos botar as mesmas falas. Acaba ficando muito ruim. Então, você tem que melhorar para ele ficar bom. Isso que os diretores têm que fazer. E acaba não fazendo isso, acaba pegando o original e acaba ficando merda. Então eles adaptam para ficar melhor para você assistir. Então, bom pessoal, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês gostem. Bom, então vocês notam que a visão geral do processo e cada adaptação pode ter um processo geralmente diferente dependendo de uma variedade de fatores, incluindo o jogo em questão, o estúdio, a produção e o diretor. Então, pessoal, esse é o fim. Esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, que isso me ajuda demais. E vamos acabar aqui e até o próximo vídeo. Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o boom! Como que você não morreu? Eu não faço ideia!